o que está acontecendo com as hospitalizações. Até aqui, a gente está num ótimo cenário em relação a isso. Ótimo cenário seria não ter a variante, né? Mas dada a situação de que a gente tem uma variante tão transmissível, a gente está num bom cenário ainda em relação a hospitalizações. O crescimento de vírus está livre ainda em Gauteng, na África do Sul. Ele continua crescendo muito, então aquele boom de crescimento que a gente vê na África do Sul, que eu já mostrei em outras lives, ainda está concentrado em uma região. Isso fica diferente quando esse crescimento está acontecendo simultaneamente em várias outras. Então, a subida de casos da África do Sul ainda deve ser muito brusca, conforme o vírus for se espalhando para mais regiões. Mas em Gauteng, onde isso está acontecendo, a gente não está vendo as hospitalizações crescerem proporcionalmente a isso. Elas não estão crescendo como já cresceram em ondas anteriores. Então, quando veio o Covid, o SARS-CoV-2 tradicional, subiram os casos, subiu a hospitalização proporcionalmente. Quando veio a Beta, quando veio a Delta, subiram os casos, hospitalizações subiram proporcionalmente. Com a Omicron, os casos estão subindo muito, mas as hospitalizações não estão subindo tanto. Não estão subindo nem tanto quanto subiram em ondas anteriores. Ótimo sinal, tem várias coisas aí por trás disso. Primeiro, os casos ainda se concentram entre a população abaixo de 40 anos na África do Sul. Teve muito caso em criança, eu já falei isso por aqui. É uma das necessidades que a gente tem de reforçar a campanha de vacinação infantil e de vacinação infantil contra a gripe e outras doenças e de correr com a vacina para crianças, que a Anvisa tem os documentos necessários agora e está avaliando a vacina da Pfizer. A gente precisa de um plano de imunização das crianças aqui no Brasil. Mas isso também quer dizer que a gente está vendo casos dentro de uma população que não tende a evoluir tanto para a hospitalização, não tende a ter uma coisa tão grave. O crescimento em Gauteng, na África do Sul, agora, nesse momento, com a Omicron, está sendo um R, que é aquela taxa de transmissão do vírus, de 3. Quer dizer que uma pessoa doente está passando o vírus para pelo menos outras 3. Essa taxa de crescimento é surreal. Surreal. Uma taxa de crescimento de 3 como essa é o que a gente via com a Covid no começo de 2020, antes de máscaras, antes de vacinas, antes das pessoas terem alguma imunidade parcial contra o vírus. Nós não vimos essa taxa de crescimento desde então, porque em alguma medida as pessoas se recolhem, porque em alguma medida as pessoas usam máscaras, porque as pessoas estão sendo vacinadas e porque, felizmente ou infelizmente, muita gente pegou o Covid e desenvolveu uma imunidade, mesmo que parcial, contra o vírus. Então, Manaus, no auge da transmissão de casos, mesmo no começo de 2020, no começo de 2021, esse R estava em 1.3, 1.5, 2, essa taxa de crescimento. O vírus estava dobrando a cada 5 dias e não triplicando como a gente está vendo na África do Sul. Então, isso é um sinal fortíssimo que corrobora a história da imunidade, de que o vírus tem escape imune sim e consegue circular nessa população como se não tivesse imunidade, como se não tivesse uma barreira imune contra ele. Apesar de máscaras, apesar de vacina, apesar das pessoas estarem mais fechadas. Isso é uma taxa de transmissão altíssima. E se você tirar as máscaras, se você tirar as vacinas, se você deixar as pessoas circularem, essa taxa de transmissão aumenta ainda mais. Tá? Então esse vírus tem muito potencial de circulação. Mas, como eu disse, as hospitalizações não estão seguindo essa tendência. O crescimento de hospitalizações está mais lento, mas a gente fica nessa dúvida. Ele está mais lento do que o espalhamento do vírus, porque o vírus está sendo muito rápido, não deu tempo da gente ver a hospitalização ainda, ou porque tem alguma relação entre as pessoas e essa variante que está deixando elas mais protegidas. Bom, hospitalizações começaram a crescer entre mais velhos em Gauteng. Até aqui elas estavam concentradas entre as pessoas mais novas, que são menos vacinados naquela população. Então, entre os mais novos, quem precisou ir para o hospital foram os que não tinham tomado vacina. Os vacinados que pegaram essa variante até aqui na África do Sul, tudo indica que não tiveram grandes complicações entre os mais novos. E entre os hospitalizados, tem casos de vacinados que precisaram ir para o hospital, foram diagnosticados com Covid. Quem está precisando de UTI e de oxigenação são os não vacinados. A UTI e a ventilação, a necessidade de respirador para as pessoas tem crescido até aqui bem menos da metade do que foi o crescimento durante a onda da variante Delta.
até então. Então isso é um sinal pra gente de que esse vírus consegue circular muito bem na população, mesmo curada, imunizada, vacinada, mas entre os imunizados, entre os vacinados, ele não tem causado até aqui casos tão graves. Então, até aqui, e a gente precisa de mais tempo para ver como que esses casos evoluem, como que essas hospitalizações evoluem. Elas estão crescendo de qualquer forma, não tanto quanto antes, e começam a crescer as mortes nessa província da África do Sul. Ao contrário de várias outras províncias que as mortes estavam caindo, em Gauteng as mortes começaram a subir. Até aqui, a melhor indicação que a gente tem é de que essas coisas mais graves estão acontecendo entre não vacinados. Vamos precisar de mais algumas semanas para ter um sinal mais claro disso, e eu vou estar por aqui falando com vocês para explicar essas coisas. Então, até aqui, o que esse cenário nos diz? Que esse vírus vai circular muito, mesmo onde as pessoas tomaram 2 doses, talvez até onde a grande maioria tomou 3 doses, e deve causar severidade de doença entre os mais vulneráveis, que é quem não está imunizado, não está vacinado. Então é um vírus que vai circular e, no mínimo, vai dar trabalho pelas pessoas que ainda não foram vacinadas. Vou chegar no Brasil para dizer onde a gente está nessa vulnerabilidade. O quanto que esse vírus pode circular? Imagina o seguinte, a gente está nessa situação da Covid até aqui. As vacinas diminuíram muito os casos, atenuaram muitas coisas, as pessoas já estão cansadas, os profissionais de saúde estão exaustos e traumatizados de trabalhar até aqui, tá todo mundo querendo sair, fazer alguma coisa, respirar, e agora a gente começa a ver uma necessidade de talvez ter que fechar. Vai ser muito difícil de conciliar as duas coisas, em especial com as festas de final de ano. Então eu vou relembrar um caso aqui que evoluiu um pouco mais para mostrar para vocês o que a gente pode esperar daqui para frente. Falei na live anterior, rolou uma festa em Oslo, na Noruega, de uma empresa, se eu não me engano, mineradora, que convidou os funcionários para celebrar o Natal. Era uma festa que as pessoas só podiam entrar quem tomou 2 doses de vacina e testou negativo na entrada para poder ir para o restaurante comer sem máscara, tranquilo, desprotegido, numa boa. Até aqui isso tem funcionado bem. Estados Unidos, Europa ficaram bem no verão, e o Brasil a gente está vendo esse tipo de relaxamento acontecendo. As pessoas se aglomerando em ambientes fechados. Não estou falando de ambientes tumultuados e lotados como festas, como jogo de futebol e outras coisas. Isso aí é uma outra história, mas vocês extrapolam desse resultado para isso. E tá indo tudo bem. Mas em Oslo, 2 das pessoas que foram nessa festa tinham voltado da África do Sul. Uma delas, pelo visto, estava com a Omicron. Mais de 100 convidados, todo mundo com 2 doses de vacina, todo mundo testou negativo antes, mas o vírus pode não ser detectado no teste, em especial se ele mudou um pouco. Dessas 111 pessoas que eles entrevistaram até aqui, 80 tiveram Covid. Pegaram Covid na festa. A festa foi dia 26 de novembro, a gente tá... a última atualização desses resultados foi dia 9 de dezembro, então entre 26 e dia 9... Dos 111 que eles entrevistaram, 80 pegaram Covid. Essa é a capacidade que esse vírus tem de se transmitir numa aglomeração. E entre as outras pessoas que também estavam no restaurante, mas que não estavam na festa da empresa, então não sei dizer para vocês o status de vacina e outras coisas dessas pessoas, 60 também pegaram Covid. Então, um lugar fechado, as pessoas comendo no salão sem máscara, conversando, bebendo, falando, 80 casos entre vacinados, mais 60 outros casos que eu não sei dizer para vocês qual é a situação. Então, um evento, 120 pessoas, 140 pessoas aí com Covid, por causa de uma pessoa infectada. Se isso não é super transmissão, eu não sei dizer para vocês o que é. Dessas 140 pessoas com Covid, até aqui, só uma não manifestou sintoma. Todas as outras 139 manifestaram sintomas como dor no corpo, cansaço, febre, dor de cabeça, garganta raspando, tosse e afins. Nenhum deles precisou de hospitalização, nenhum deles ainda está internado no hospital com qualquer coisa. Então a gente tem sinal de que o vírus se transmitiu aí, causa sintomas, mas pelo visto a imunidade dessas pessoas até aqui está dando uma proteção para elas, e a gente precisa de mais algum tempo para ver o que aconteceu de fato. Faz 1 semana e meia que essas pessoas estão com Covid, mal começaram a desenvolver, a gente ainda vai ver a manifestação de sintomas mais severos mais para frente. Então, ainda é cedo para a gente bater o martelo dizendo que essas pessoas não estão sendo tão hospitalizadas, mas a gente já está vendo que o vírus é bastante transmissível. Agora a gente está nesse suspense
de esperar para ver o que ele vai fazer com as pessoas. O resultado é que na Noruega e na Dinamarca, que são países que testam bastante e sabem que o que está circulando lá é Ômicron, a gente está vendo essa onda de casos aqui. São países que têm mais de 70% da população com 2 doses, que está no inverno, que está com as pessoas fechadas. Em parte, as pessoas já estavam relaxando, tirando a máscara, fazendo as coisas. E vocês veem que em nenhum momento até aqui na pandemia, desde 2020, esses países registraram um aumento de casos como esse. Então a gente está vendo os casos explodindo porque esse vírus é muito transmissível. Mas até aqui não vimos as pessoas sendo hospitalizadas por isso. Esse é o crescimento da Ômicron em países que estão controlando bem o vírus. Dentro desse tipo de ambiente,